Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, aqui no Jornal das Saudades, o William de Caetano, que é secretário de administração da Prefeitura, porque a semana passada a Prefeitura foi pego de surpresa, sendo cobrada uma dívida aí de mais de 30 milhões de reais da Receita Federal. William, bom dia, muito obrigado pela sua atenção, seja bem-vindo aqui ao Jornal das Saudades. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos que estão nos ouvindo, estão nos vendo também pela TV. É sempre um prazer falar com a população através da mídia. Obviamente que a gente gostaria de ter um assunto um pouco mais alegre para estar debatendo, mas é isso, né? Como você disse, quando nós assumimos a Prefeitura, nós fizemos todo um mapeamento, vimos várias situações que poderiam gerar problemas, né? Algumas aparecem às vezes de surpresa, como foi o caso no início do ano lá do quase 8 milhões de reais em precatórios, né? Dívidas que não tinham sido pagas. E agora nós temos mais esses dois valores que nós divulgamos aí semana passada, que são 17 milhões mais 12 referentes a compensações financeiras com a Receita Federal para a Prefeitura pagar. Os 7 milhões, está tudo certo, foi quitado? Sim, sim. Lá atrás, o que acontece? Como nós iniciamos o governo com uma lógica de economia, né? Então de ganhar na eficiência, diminuir os custos, nós cortamos contratos, reduzimos contratos, diminuímos a quantidade de cargos de confiança, né? Criamos toda uma lógica de organizar as finanças públicas, olhamos para as contas de água, energia, então sim, tudo para otimizar o gasto público, para diminuir. Então, quando veio aqueles 7 milhões e meio para pagar de precatórios não pagos em 2020 e mais em torno de 600 mil reais de RPV, que também é um tipo de precatório, que é um requisitório de pequeno valor, nós tínhamos, no momento, a mesma preocupação que temos agora. Como pagar isso sem impactar na vida da Prefeitura, sem poder atrasar um pagamento, sem impactar nos projetos, né? Então, nós, por causa de toda essa organização, nós conseguimos pagar, pagou, aquilo acabou, já foi pago 100% daquela dívida. Hoje, Matão não deve 1 centavo de precatório atrasado. Nós já pagamos aproximadamente 15 milhões de reais esse ano em precatórios, esses 7,5, que era uma dívida atrasada, mais o corrente, né, que você tem que pagar todo mês, e os RPVs também. Então, hoje a gente está totalmente em dia com isso. Bom, apareceu os 30 milhões. A gente fala, a Fazenda está cobrando 30 milhões da Prefeitura. Aí a pergunta, do que é esses 30 milhões? Como chegou esses 30 milhões para a Prefeitura? É assim, Adalberto, chegou primeiro, nós tivemos esses 30 milhões, são divididos em 2 processos, né? O primeiro, que é um de 12 milhões, já veio para nós o pagarmos. Só que este caso aqui, o que nós estamos fazendo? Nós entrou já na Justiça para debater a multa, porque existe uma multa muito alta em cima desses valores, ela chega até em 150% do valor devido. Então nós vamos debater essa multa na Justiça, enquanto isso nós estamos pedindo a suspensão da execução dessa dívida, justamente para que a nossa certidão negativa de débitos junto ao governo federal não fique negativada. Então nós estamos debatendo esses valores de multa e se não conseguir abaixar ou mesmo se conseguir, de toda forma a dívida já existe, não tem como nós tirarmos ela, é fato, né? Então nós vamos aí sim propor um parcelamento. Hoje o parcelamento que nós conseguimos dentro da Receita Federal é de 60 meses. Só que está tramitando no Congresso um projeto de lei que aumenta isso para 240 meses. Então, se caso nesse período que nós estivermos debatendo na Justiça a multa sair essa lei federal, né, nós vamos poder pegar esse montante devido e dividir em 240 meses e conseguir pagar. É uma das soluções melhores, dada a situação que nós temos, né? E os outros 17, esses ainda não vieram à cobrança, assim, pague. Administrativamente, a Receita já pediu esse dinheiro. Ela fez um levantamento e falou, esse dinheiro eu quero que você me devolva. Mas você ainda tem chance de debater. Nós estamos debatendo, só que nós verificamos que não existe aqui o que eles estão pedindo, nós não temos. São compensações financeiras que foram feitas até dezembro, novembro do ano passado e que nós não temos nenhuma base legal. Então, por exemplo, o que é essa base legal? Eu falei para a Receita Federal que eu devia um valor, né? Então, em cima daquele contribuição patronal que o patrão tem que pagar, você tinha que pagar. Então, a Prefeitura pagava em média 1.800.000 reais. Desse valor, ela falava que parte disso, em torno de 800 mil, às vezes até mais, mais que isso, que não era devido e não pagava. E a Receita Federal falou, tá bom, não tem problema, me fala de onde veio
esse desconto que você se autodeu, né? Foi um desconto autodado, a própria prefeitura que deu. E não existe esse cálculo na prefeitura. Nós estamos defendendo, obviamente, porque é interesse público, mas nós já sabemos que esse valor também, no final desse processo administrativo, será cobrado. Inclusive, nós não tínhamos informações na prefeitura, Adalberto, isso é muito grave, sobre o que foi feito. Como que foi feita essas compensações? Foi contratada uma empresa à época para fazer isso. Inclusive está esse processo no Tribunal de Contas da contratação dessa empresa. Os números que ela fez não batia, nada com nada. Chegou no momento que a empresa se negou a dar documentação para nós. Nós tivemos que entrar na justiça para pedir um mandato de segurança para que a empresa fosse obrigada a dar as documentações que nós queríamos. Ela deu, com uma liminar na justiça, né? A justiça aqui de Matão. Nós já remetemos tudo isso à Receita Federal e estamos esperando agora a análise deles. Mas na análise prévia técnica que nós temos, também será cobrado esse valor que dará os 30 milhões. E a linha é a mesma. Uma vez cobrado, nós vamos partir aí para o parcelamento, que é a única forma de solucionar. De uma única vez, como aconteceu com 7 milhões e meio, a gente não tem condição. William, numa linguagem mais fácil, para que todos possam entender, até as pessoas leigam, que estão agora perguntando, mas 30 milhões, 12 mais 17, mas de quanto tempo? É dos 4 anos passados, isso vem desde lá de trás, de quando que é essa dívida? Eu sei que você já falou, mas que numa linguagem mais fácil, tá? Outra coisa, isso pode ser parcelado, como você falou, as duas dívidas, tanto a de 12 e a 17 pode ser parcelada, é isso? Isso. A dívida, vamos lá, 17 milhões, ela foi integralmente feita nos últimos anos. Agora, nos últimos 4 anos. Então, ela tem um processo, essa aqui eu tenho, na verdade, o processo administrativo aqui comigo. Então, ela mostra bem lá desde 2016, 2017, 18, 19, 20, né? Nesse período. A outra foi parte dela, como que funciona? Você sempre pode olhar na Receita Federal 5 anos para trás. Certo. E tanto para caducar uma dívida, quanto para você requisitar qualquer coisa. Então, eu paguei errado, eu posso pedir esse dinheiro de volta, vamos dizer, né? Então, foi feito parte dela no final de 2016, né? Mas a grande maioria foi em 17 olhando para trás, né? Então, você pega aqui, pegou basicamente os últimos 5 anos de dívidas, que foi aonde gerou esse problemão aqui. Pode parcelar, certo? Só que hoje qual que é a problemática? Você tem uma multa muito grande. Então, por exemplo, a multa ela chega em 150% do valor. Nossa. Então, o que nós queremos? Debater esta multa na justiça para tentar diminuir. Nós temos visto que na justiça tem conseguido, em vários casos, diminuir esse valor da multa, porque além do que você já deve ainda pagar uma multa altíssima dessa, né? É muito complicado. A nossa grande preocupação, Adalberto, e é por isso que a gente acabou, nós mesmos fazemos a divulgação, você pode ver, a intenção não é atacar A, B, C, D ou E, nada disso, a gente nem fica entrando nesse mérito. A questão é o seguinte, nós não queremos pecar com a população por falta de comunicação. Nós queremos que a população, os funcionários, as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo na administração pública. Por isso o fato de divulgar. Por quê? Se nós não divulgarmos isso, a população uma hora vai sofrer algum tipo de... vai chegar lá, vai receber, pagou 12 milhões, não conseguiu pagar um remédio. Ela está ciente. Obviamente que nós estamos tendo todos os esforços, como aconteceu no começo do ano, para que não tenha impacto. Então a gente continua nessa política de cortes, de diminuição de gastos, de reorganização das contas e dos processos da prefeitura, para que a gente consiga pagar isso sem impactar na vida das pessoas de forma alguma, nem na vida dos funcionários públicos, nem na vida das pessoas, para a gente conseguir ainda desenvolver todos os projetos que a gente tem em mente, né? Então, parte de recapeamento, remédios, médicos, unidades de saúde, tudo isso. Então, a gente vai trabalhar para conseguir pagar de maneira que não tenha impacto aí na vida de ninguém. William, não seria mais fácil, me corrija se não é dessa maneira, ter pago isso para a Receita e depois, como você falou, olha, direito da prefeitura e pedir o dinheiro de volta e não chegar a esse ponto de ter que pagar essa multa absurda? Adalberto, você falou um negócio óbvio e que é o fato. Deveria ter sido feito assim. Hoje, por exemplo, em janeiro, quando nós detectamos isso, ainda com o Adalto, lá na prefeitura, eu falei, Adalto, não devemos fazer compensação financeira, porque apesar de ter um embasamento legal, ela não tem uma operacionalização fácil. Ela... por exemplo, se eu paguei a mais, eu consigo reaver, mas eu tenho que falar de onde está vindo.
Não adianta eu simplesmente chegar lá e falar assim, ó, eu te paguei a mais, agora eu tô pegando de volta. Tá, mas de onde? Você não tem essa memória de cálculo. Hoje nós não pagamos absolutamente... nós não fazemos nenhuma compensação financeira. Hoje nós pagamos integralmente o que deve-se à Receita Federal, então nós não temos mais essa problemática. Então, desde janeiro até agora, nós estamos pagando rigorosamente em dia a Receita Federal. Temos a nossa CND ativa, né? E é por isso que nós queremos agora não sofrer nenhum impacto. Porque, por exemplo, se isso daqui vira um problema maior e caça a nossa CND, vamos dizer assim, a gente perde a certidão negativa de débito da prefeitura, nós não conseguimos firmar convênios, nós não conseguimos, por um exemplo, esses recapeamentos que vão fazer nas vicinais não seria possível nós firmarmos o convênio para ter o poupa-tempo, não seria possível passar a escritura pública. Então a CND da prefeitura não é só um ateste que ela está em dia com as contas, mas trava a vida toda da administração pública. Então a gente não vai deixar isso acontecer de novo, como já aconteceu. E se não pagar também, tem outro fator. A maior contribuição financeira que o município tem, a maior renda da prefeitura, uma das, aliás, é o Fundo de Participação dos Municípios. Isso é um dinheiro que vem do governo federal todo mês, que todas as cidades do Brasil recebem um valor de acordo lá com vários índices. Matão é um dos maiores, contribuição é essa, depois junto com o ICMS e os impostos próprios. Se nós não pagarmos, o governo federal sequestra dinheiro. Então, por exemplo, se você pegar de março do ano passado, mais ou menos, até março desse ano, Matão teve esses valores todos sequestrados, todo mês, não vinha FPM, porque tinha dívidas. Em março que nós conseguimos, junto com a Receita Federal, resolver tudo isso, pagou o que tinha que pagar e parcelou o que tinha que parcelar, liberou, né, e voltamos a ter a vida. Se a gente não pagar isso daqui, também tem esse outro impacto. Por isso, a nossa preocupação em falar para a população que isso, se isso não for resolvido, gerará um problema. E nós estamos resolvendo isso aqui para não gerar. Mas é interessante que todos saibam o que está acontecendo. Tá certo, bem explicado pelo William. Agora são 8 horas e 48 minutos. William, mais alguma coisa que você gostaria de deixar aí, explicar e passar as claras aí para os nossos ouvintes e para a população? Quanto a esse assunto, Adalberto, sim, acho que está assim, bem claro, né? A nossa maior intenção de divulgar isso aqui, como eu disse, não é atacar governo A, B, C, D, a gente não está olhando para o retrovisor, sabe? Mas é que saibam o que está acontecendo. Então, por exemplo, se tem um sequestro na nossa conta em algum momento, vai gerar um impacto. E deixar uma mensagem para a população que nós vamos resolver esse problema, como a gente já resolveu no início do ano, aqueles 7 milhões e meio, mais 500 mil reais, e que nós vamos fazer de tudo para que isso aqui não impacte negativamente na vida de ninguém. Nós vamos continuar com os nossos projetos, vamos continuar com nossos investimentos, vamos continuar cuidando da cidade e vamos resolver também mais esse problema. Muito obrigado pela sua presença, um bom dia e bom feriado, William. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade e um bom feriado para você também.